Saudações a todos os seguidores aqui do canal do professor Dr. Elvis Neibes. Vamos agora a mais uma questão, a questão 4 de Química do vestibular do ITA de 2022, segunda fase. Questão 4 tem como enunciado um novo método para potabilização da água residual em espaçonaves, emprega íons de prata como agente bactericida. Considere os dados de produto de solubilidade de alguns sais apresentados na tabela 1 e o limite máximo permitido de íons nos padrões de qualidade da água potável disposto na tabela 2. Então, a tabela 1 traz os dados de constante de solubilidade e a tabela 2 o limite máximo permitido nos padrões de qualidade da água potável. Sabe-se que concentrações de íons de prata acima de 10 partes por bilhão, maior que 10 ppb, são suficientes para prevenir o crescimento de bactérias, algas e outros micro-organismos. A estratégia do método consiste em assegurar uma concentração fixa de íons prata na água potável por meio da saturação da solução com um sal de prata moderadamente solúvel. Com base nessas informações, responda: item A. Dentre os sais de prata apresentados na tabela 1, indique qual ou quais poderiam ser empregados no método de potabilização da água e calcule a concentração em ppb de íons prata na solução resultante. Item B. Dentre os sais de prata que não poderiam ser usados no item A e considerando o limite máximo permitido nos padrões de qualidade da água potável, indique aquele ou aquele sal ou sais que poderiam ser empregado ou empregados juntamente com cloreto de sódio ou cloreto de mercúrio para ajustar a concentração total de íons prata para 10,8 partes por bilhão. Determine o valor numérico da concentração final de sódio ou mercúrio em cada situação. Então vamos lá, no item A, então, dentre os sais de prata apresentados na tabela 1, indique qual ou quais poderiam ser empregados no método de potabilização da água e calcule a concentração em ppb de íons prata na solução resultante. Bom, então a tabela 1 apresenta 3 sais de prata com suas respectivas constantes de produto de solubilidade. E com esses dados pode ser calculado a solubilidade de cada um dos sais e a concentrações de íons prata na solução resultante. Então a equação química para o processo de equilíbrio de solubilidade de qualquer um dos sais de prata seria AgX, onde X é um aleto entre cloreto, brometo e iodeto, que em solução aquosa então libera os íons prata em solução aquosa e os íons aleto em solução aquosa, onde essa aqui representa então a solubilidade do sal em questão. Então, a constante do produto de solubilidade é definida como o produto das concentrações dos íons que são liberados em solução, no caso aqui o íon prata e o íon aleto. Então, a constante do produto de solubilidade é a solubilidade do íon prata vezes a solubilidade do íon aleto, portanto, igual produto da solubilidade ao quadrado, portanto, a solubilidade é a raiz quadrada da constante do produto de solubilidade. Para o caso, então, do cloreto de prata, nós temos a constante do produto de solubilidade fornecido na tabela 1 como sendo 1,21 vezes 10 na menos 10. Sendo assim, a concentração de íons prata, que é igual à solubilidade, será dada pela raiz quadrada da constante do produto de solubilidade. Portanto, raiz quadrada de 1,21 vezes 10 na menos 10, que é 1,1 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Então, a concentração dos íons prata é 1,1 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Para eu obter em gramas por litro, eu multiplico pela massa atômica da prata, que é 108 gramas por mol. Eu vou cancelar mol com mol, vou ganhar em gramas por litro 1,2 vezes 10 na menos 3 gramas por litro. Ou seja, 1,2 mili, 10 na menos 3 miligramas por litro,
que é o equivalente a 1.200 ppb, tá? Porque isso aqui é 1,2 ppm, que é partes por milhão, que é miligramas por litro, ou 1.200, 1.000 vezes ppb. O que acontece é que aqui 1,2 miligramas por litro, se a gente consultar aqui a tabela que está em miligramas por litro, excede a quantidade de prata permitida pelos padrões de água potável, que é 0,090, tá? Aqui miligramas por litro. Então 1,2 é maior que 0,09, portanto isso aqui excede o limite do padrão de qualidade da água potável. Portanto, o cloreto de prata sozinho não poderá ser utilizado como agente para a purificação da água aqui. Vamos ao caso do brometo de prata. O brometo de prata, então, tem uma constante de produto de solubilidade de 4,90 vezes 10 na menos 13. Portanto, a concentração de prata será a raiz quadrada do constante de produto de solubilidade. Então, a raiz quadrada de 4,90 vezes 10 na menos 13, isso dá 7 vezes 10 na menos 7 mol por litro. Se eu multiplicar esse valor por 108 gramas por mol, que é a massa atômica da prata, eu ganho que a concentração de íons prata então será 76 vezes 10 na menos 6 gramas por litro, ou 0,076 miligramas por litro. Como 0,076 miligramas por litro está abaixo do limite aqui permitido, 0,090, então essa concentração de íons prata está dentro do padrão permitido de qualidade da água. E, além disso, isso equivale ao que? A 76 partes por bilhão, tá? Que 76 vezes 10 na menos 6 gramas por litro se equivale a 76 partes por bilhão. E 76 partes por bilhão é maior que as 10 partes por bilhão necessárias para que a concentração de íon prata é maior do que o necessário para que ela atue como bactericida. Então, nesse caso, nós temos tudo dentro dos padrões de qualidade. Tanto os íons prata estão dentro do nível máximo permitido e também estão acima dos 10 partes por bilhão, que é a quantidade mínima para atuar como bactericida. No caso do iodeto de prata, constante do produto de solubilidade é 1 vezes 10 na menos 16, portanto, a concentração da prata será raiz quadrada do constante do produto de solubilidade, seja raiz quadrada de 1 vezes 10 na menos 16, isso dá 1 vezes 10 na menos 8 mol por litro. Multiplicando 1 vezes 10 na menos 8 mol por litro por 108 gramas por mol, que é a massa atômica da prata, eu ganho uma concentração de 1,1 vezes 10 na menos 6 gramas por litro, que, portanto, é 0,01 miligramas por litro de prata, tá? Que é um ppb, tá? Aproximadamente 1 ppb, que é menor que os 10 ppb. Então, nesse caso, está muito abaixo do mínimo efetivo para que eu possa utilizar como bactericida. Então, em resumo, os cálculos nos mostraram que o cloreto de prata não pode ser usado porque excede o limite do padrão de qualidade para a quantidade de íons prata que são permitidos. Já o brometo de prata vai ser adequado, está dentro dos limites. E o iodeto ele está abaixo do mínimo necessário, da concentração mínima necessária para que possa servir como bactericida. Então também não vai servir. Então esses dois sais, cloreto e iodeto, um excede o limite da quantidade de íons prata permitido na potabilidade da água e outro está abaixo do mínimo necessário da concentração para que sirva como bactericida. Somente o brometo de prata é adequado para o emprego conforme os valores indicaram. Agora, no item B
dentre os sais de prata que não pode ser usado, no caso que é o cloreto e o iodeto, considerando o limite máximo permitido nos padrões de qualidade da água potável, indica aqueles que poderiam ser empregados juntamente com cloreto de sódio e cloreto de mercúrio para ajustar a concentração total de prata para 10,8 ppb. Determine o valor numérico da concentração final de sódio ou mercúrio em cada situação. Bom, então o que está aqui nesse exercício? O que está colocado aqui para nós? Nós temos que usar cloreto de prata. Aqui já está a chave. Como o iodeto de prata está abaixo do limite, ele nem nos interessa mais, porque a gente só vai conseguir limitar a concentração de prata utilizando o efeito do íon comum. A gente não vai conseguir aumentar. Então, o iodeto de prata já está fora de qualquer maneira, porque a gente não tem como aumentar a concentração de prata por efeito do íon comum. A gente só consegue limitar. Então, no caso, limitar com cloreto de sódio e cloreto de mercúrio, a gente consegue limitar a concentração total de prata a 10,8 ppb, ou seja, ele estava muito grande, tá? 1.200 ppb, eu vou querer ajustar para 10,8 ppb por efeito do íon comum, ou seja, o excesso de íons cloreto em solução vai causar precipitação da prata, limitando a presença de íons prata a 10,8 ppb, tá? Mesmo caso com o cloreto de mercúrio, a presença dos íons cloreto vai limitar a quantidade de prata livre em solução, porque vai causar a precipitação da prata na forma de cloreto de prata. Então pode ser usado o cloreto de prata em combinação com cloreto de sódio ou com cloreto de mercúrio, de maneira a provocar a precipitação do excesso de íons prata na forma então de cloreto de prata por efeito do íon comum. Esse é o que está em questão aqui. Então a gente precisa ajustar a concentração da prata para 10,8 ppb. O que é 10,8 ppb? É 10,8 vezes 10 na menos 6 gramas por litro de íons prata presente em solução. Isso equivale, então, à concentração molar de íons prata de 10,8 vezes 10 na menos 6 gramas por litro. Divido isso pela massa atômica da prata, 108. Então, já é feito propositalmente aqui para ficar um número redondo. Então, isso dá 1,0 vezes 10 na menos 7 mol por litro. Como a constante de produto de solubilidade é dada pelo produto das concentrações da prata e do cloreto, eu posso isolar o cloreto aqui, concentração de cloreto, como sendo o KPS dividido pela concentração de prata que eu preciso ter em solução. Com isso, eu calculo a concentração de íons cloreto que eu preciso ter em solução. Vai dar 1,21 vezes 10 na menos 10, que é o constante do produto de solubilidade, dividido por 1,0 vezes 10 na menos 7. Isso vai dar uma concentração de íons cloreto de 1,21 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Então, essa concentração de íons cloreto aqui vai ser proveniente da dissolução de cloreto de sódio. Vai vir integralmente da concentração do cloreto de sódio, tá? Que é o sal solúvel, muito mais solúvel, e a concentração de cloreto proveniente do cloreto de prata eu posso considerar desprezível, de forma que, considerando o cloreto de sódio como um sal muito solúvel, então eu vou ter que a concentração de cloreto vai ser igual à concentração de sódio na solução, que vai ser então 1,21 vezes 10 na menos 3 mol por litro, que é a concentração que eu calculei. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que a concentração de sódio, que é 1,21 vezes 10 na menos 3 mol por litro, multiplicada por 23 gramas por mol, que é a massa atômica do sódio, vai dar uma concentração de sódio total na solução de 28, aproximadamente 28 miligramas por litro de sódio. O que acontece? Se eu olhar na tabela 2, o limite é 20 miligramas de sódio. Então ele excede um pouco aqui,
excede um pouco a concentração de sódio permitido para a potabilidade da água. Portanto, também não vai servir como sal, porque eu não vou conseguir ajustar o cloreto de prata, a prata através do cloreto de sódio, de maneira que os íons prata ficando dentro do que eu quero, que é 10,8 ppb, eu vou exceder a quantidade de sódio presente em solução. Se eu ajustar a quantidade de prata com cloreto de sódio, eu acabo adicionando sódio à solução e esse sódio estará numa quantidade acima do nível máximo permitido para a qualidade da água potável. Então, de maneira que não vou conseguir fazer um ajuste com cloreto de sódio, de maneira a ficar nos 10 ppb de prata e não exceder o limite das espécies permitidas na questão de potabilidade da água. Já no caso, se eu utilizar o cloreto de mercúrio, eu tenho o quê? Eu tenho 2 cloretos para cada mercúrio. Então, quer dizer que a concentração de mercúrio é metade da concentração de cloreto. Então, eu ganho 1,21 vezes 10 na menos 3 dividido por 2, portanto, ganho uma concentração de íons mercúrio molar de 6,05 vezes 10 na menos 4 mol por litro. Se eu pegar e multiplicar isso por 200 gramas por mol, que é a concentração, que é a massa atômica do mercúrio, eu vou ganhar 121 miligramas por litro. Isso será a concentração do mercúrio. Sendo que a concentração máxima permitida de mercúrio é de 0,02 miligramas por litro. Então, excede em muito a quantidade permitida de mercúrio. Eu não vou poder adicionar mercúrio, porque eu vou estar colocando mercúrio na água numa quantidade muito mais extremamente acima do limite permitido para a potabilidade da água. Em resumo, em conclusão, o único sal que pode ser usado e que fica dentro dos limites tanto de potabilidade quanto no limite de concentração necessária para agir como bactericida, fungicida, biocida, é o brometo de prata. Então, esse é o único sal que vai atender a quantidade de prata para atender como bactericida, ou seja, 76 ppb, que fica acima dos 10 ppb, e ao mesmo tempo com um limite de íons prata abaixo do nível máximo permitido para a potabilidade da água. Então essa é a conclusão que a gente chega após os cálculos. Então não tem como ajustar o limite através do efeito de íon comum utilizando cloreto de prata e cloreto de sódio, porque excede a quantidade de sódio, e não posso usar cloreto de prata e cloreto de mercúrio porque excede a quantidade de mercúrio. Então esse foi o exercício 4 da segunda fase do ITA de 2012. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos com seus amigos que estão se preparando aí para os vestibulares do ITA, IME e SPSEX aí desse ano. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.